Como é gostoso a gente entrar no Instagram, nas nossas redes sociais e postar o quão mágico, o quão perfeito, o quão maravilhoso é o nosso relacionamento, o quão príncipe encantado é o nosso parceiro. É só isso que a gente mostra, né? A gente só coloca, a gente só quer mostrar que a gente tá bem o tempo inteiro, que a gente tá apaixonado, que esse amor é correspondido. Mas aí no seu íntimo, me conta, quero saber se você de alguma forma já ouviu frases desse mesmo parceiro do tipo: sua burra, faz direito, você não sabe fazer nada, você é uma incompetente, sua puta, mulher minha não sai assim vestida não, que roupa é essa? Tá parecendo uma vagabunda, volta, 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 se troca. Ou você já sentiu algum medo assim? Teve que apagar mensagens de amigas por medo de alguma reação agressiva que esse cara possa ter? Ou até pedir para essas suas amigas não te ligarem, ou para sua família não te ligar, porque, ai meu Deus, ele pode ficar bravo. Você já teve que medir suas palavras, a forma de você agir, a forma de você falar, por medo de como essa pessoa, esse seu parceiro vai agir? Você já tomou algum empurrão, um apertão no braço e se justificou com frases do tipo: ele tá estressado, ele tá bêbado, ele tá ele fez isso porque ficou com ciúme. Que bonitinho, tá com ciúme. Então, tudo isso são coisas que a gente não fala, né? Não é legal falar esse tipo de coisa. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Eu gravei um Tagarelando com a Luísa Brunet e ela me indicou uma série na Netflix que chama Bom Dia, Verônica. E assisti em 2 dias. Só não assisti em um dia porque eu comecei a assistir à noite e já era madrugada, precisava dormir. Mas assisti em 2 dias. O que eu fiz? Corri atrás. Corri atrás. E vocês vão ver quem vai discutir sobre esse assunto comigo. Eu vou chamar agora. Eu tô muito feliz de dividir isso com vocês. Ninguém melhor que... Tananã! Deixa eu chamar elas aqui. Oi, Ai, gente! Mila, tudo Que bom? honra! Bom, e Que aí? honra, que felicidade ter vocês aqui. Que honra ter a nossa criminóloga Helena Casoia aqui, que escreveu Bom Dia, Verônica, a nossa Bom, heroína. que Tainá, que bom. deu vida à nossa Verônica, a nossa heroína. Eu queria Isso aí. agradecer muito a presença de vocês aqui. Esse tagarelando para mim está sendo muito importante e muito especial. Estou até emocionada, estou arrepiada, de verdade. E parabenizar vocês por todo o trabalho. Assim, o Bom Dia Verônica mexeu demais comigo. Ele ilustra de uma forma muito, muito didática, né, a violência contra a mulher. Então a gente vê aí desde a violência invisível, que a mulher nem sabe que ela tá passando, que ela está sendo violentada ou nem quer acreditar, até aquele extremo máximo, né, que é o feminicídio. E o que é muito Sim, interessante também é a coerência que vocês trazem, a dificuldade da vítima também em denunciar. E é extremamente coerente com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Que está sendo muito falado. Então, para mim, eu sendo uma sobrevivente de um relacionamento super abusivo e também tendo super dificuldades em denunciar, para mim, assim, tiveram cenas que mexeram demais, que eu me identifiquei muito, e eu imagino que não só eu tenha me identificado, né? Assim, milhares, milhares de brasileiras tenham se identificado também. Então, primeiro, parabéns, e dizer que não é um trabalho, eu não vejo como um trabalho, eu vejo como uma missão, que é muito importante a gente alertar e abrir esses olhos dessas mulheres ao que está acontecendo, né? O que acontece, infelizmente, com muita, muita frequência. Então, bem-vindas, eu queria muito saber de vocês, ouvir de vocês, Ilana, ouvir de você a sua trajetória, saber um pouquinho de você, da sua história, de como foi a sua criação para a trama. Tainá, eu quero saber de você como foi o seu estudo para personagem, como foi entrar em contato com esse mundo e o que isso mudou na sua vida, né? Então eu dou a palavra com todo amor e carinho para vocês.
Então, a construção da minha personagem. O primeiro passo que eu dei em direção à Verônica foi ler o livro. Eu sabia que o livro, que o roteiro sofreria uma adaptação, né, a partir do livro, que não seria exatamente aquela Verônica que eu iria interpretar, mas eu achei muito importante ler o livro para ter a essência da obra, da Ilana e do Rafa, assim. É, E foi muito louco, porque eu li em 3 dias o livro, assim. Eu achei que tudo que falam da série, que eu dei o play e aí não consegui parar de assistir, eu tive com o livro, assim. Achei absolutamente fascinante o universo que eles criaram e fiquei muito comovida pela história da Janete Brandão, muito fascinada, encantada pela Verônica, assim, né? A do livro, assim, tem algumas diferenças da série e eu gosto das duas, para te falar a verdade. Assim, eu gosto tanto da Verônica do livro quanto a Verônica do roteiro, assim, que tem essas diferenças. E aí, a partir daí, eu comecei a conversar muito com o Zé, comecei a conversar com a Ilana e com o Rafa também, para entender a visão deles. Tive uma preparação com o Sérgio Pena, que foi um preparador muito delicado, assim, sabe, para conduzir isso. E com a esposa dele que trabalha com ele também. Então, assim, a gente foi buscando essa subjetividade da Verônica, esses traumas dela, esse passado, o quanto ela carrega esse passado, o quanto isso está sempre presente no cotidiano dela, mesmo que isso não esteja em cena, sabe? Tem a questão do suicídio, né, que a Verônica carrega. Então, é uma personagem que tem uma densidade muito grande. A outra coisa que a gente fez, assim, de preparação para mim foi fundamental, foi o laboratório que eu fiz na Delegacia de Homicídios do Rio. E lá eu encontrei escrivãs, encontrei peritas, investigadoras que eu realmente que eu me inspirei, assim, eu vi o que é ser policial no Brasil e por que essas mulheres e os homens também procuram essa profissão, o que leva eles a querer ter essa sede de justiça, né? Porque eu acho que é isso, quem trabalha com justiça, tanto no lado da polícia quanto no lado criminal, dos advogados, juízes, eu acho que a pessoa que é vocacionada, ela tem uma vontade de ver justiça. E eu acho que a Verônica tinha isso também. Então, a partir de todos esses estímulos, assim, com a troca com os atores, com a troca com a direção que eu pude ter também, eu consegui pegar um apanhadão disso tudo e fazer a Verônica que está na tela. Maravilhosa. Fez maravilhosamente bem. E eu imagino que você deva ter entrado em contato com muitas vítimas também, né? Assim, quando você estava nesse seu estudo, nesse seu laboratório na delegacia, você deve ter visto casos horrorosos e que realmente acontecem, né? Muito engraçado. A gente vê o que acontece na vida real, a gente vê na ficção. O que a gente vê na ficção, a gente vê na vida real, né? A gente acha que não existe, é ficção, mas às vezes a gente vê umas coisas assim, Tem coisas horrorosas. piores, assim, coisas que eu nunca tinha visto, sabe? E eu tive uma outra perspectiva, até a Ilana depois pode falar melhor sobre isso, mas eu tive uma outra perspectiva sobre esse crime específico que é o feminicídio. Uhum. A gente acha, por exemplo, que o feminicida, ele é um cara que ele sempre é passional, né? Que foi uma explosão e ele fez aquilo. Mas não, assim, é uma coisa que realmente vem de muito antes. Até rolar esse crime, ele dá muitos sinais, assim. Então, eu lembro de uma cena de crime que eu examinei junto com o investigador, de um feminicídio onde esse casal, classe média, uma condição super bacana, ela é bonita, ele bonito, eles casaram, apaixonadíssimos e tal. E foi muito louco porque ele começou a mostrar esses sinais assim da casa, o quanto a casa já mostra que a situação não tá legal, quanto a casa já mostra que aquilo pode ser uma prisão para aquela mulher, Uhum. sabe? Então ela tinha vários símbolos de borboleta, que na visão dele era essa Liberdade, né? vontade de ter liberdade, a liberdade que ela tinha tatuado borboleta, tinha borboleta pela casa toda, mas ao mesmo tempo não tinha fotos deles, não tinha nada também muito pessoal, sabe? E ele foi me mostrando nessa cena de crime horrorosa, assim. O cara fez, nossa, o cara, ele destruiu o rosto da mulher. Ela era muito bonita, e ele era muito ciumento. Então, o que ele fez? Ele destruiu o rosto dela, sabe? Então,
você vê que tem uma profundidade muito maior, assim, que é um crime semiótico, talvez, sabe? Não sei se eu estou me precipitando de falar isso, a Ilana pode falar melhor, mas eu acho que é um crime que tem muita simbologia, porque ele não é um crime que ele não é só pessoal, ele é um crime que traz uma carga cultural de Com milhares de certeza. anos. Com Então ele certeza. tem muitos símbolos junto, sabe, com ele. Então essa coisa do rosto da mulher. Aí nos crimes de estupro, assim, né? Eu também analisei um cara que era meio serial também. E o que ele fazia com as mulheres, sabe, para realmente ele não ele era uma coisa com o masculino dele vinha para achatar esse feminino. Então assim, na cena de crime isso estava bem explícito, assim, sabe? Você já Então assim, tinha, foi muito chocante. Hã? você já tinha entrado em contato com alguma coisa assim de violência contra a mulher? Você já tinha, porque a gente não fala muito sobre isso, né? A gente está começando a falar mais agora. Na época que eu abri minha história, né? Eu falei, eu divulguei. Mas ninguém falava, e as pessoas falavam, nossa, mas isso aconteceu com você, você é tão bem instruída, você é tão, Uhum. tem uma família legal, isso aconteceu com você, as pessoas acham que isso não acontece com a gente, é muito distante da gente, né? Então, eu queria saber de você, você já tinha entrado em contato com isso ou foi um primeiro contato? O que isso mudou também na sua vida depois de você ter Eu feito essa vou perguntar heroína? junto. Eu vou perguntar junto, mas eu vou perguntar para vocês duas. É. Eu acho que tem um problema estrutural gravíssimo, que é em que ponto você reconhece aquilo como violência. Uhum, Sim. Porque, lógico, depois que você abriu o seu caso, mas onde teve que chegar para entender que aquilo estava ficando violento. Eu tenho usado muito a metáfora do sapo, adorei entender isso. Eu ouvi um contexto que não tinha nada a ver com a mulher que sofre violência, mas acabei aproveitando, que é o seguinte: se você jogar o sapo na água fervendo, ele pula fora imediatamente. Mas se você puser o uhum, sapo na água e ligar o fogo, uhum, ele não percebe que a água está esquentando, ele vai morrer queimado. uhum, Então, eu acho que isso é estrutural de reconhecer violência, que é um pouco a minha esperança quando a gente decupa assim da Janete. Claro que a gente está no audiovisual e tem que contar, a gente está contando de feminicídio, não só a gente está contando de serial killer também, evidentemente, o Brandão tem uma questão feminina ali, mas esse processo, o primeiro empecilho que eu vejo é porque muitas vezes você já viu, por isso que eu falei que ia completar a pergunta. Por exemplo, meus pais, bem mais velhos que os de vocês, mas mesmo os de vocês, será que a gente não assistiu comportamentos que hoje a gente tem licença para achar violentos, mas que na geração deles, assim que era, os nossos avós, quando você entra na história das nossas mulheres, não precisa ser aquela que está na delegacia, nem aquela que já precisa denunciar, mas muito antes disso. Acho que a mulher tem um problema de entender, e o homem, pela mesma situação estrutural, tem um problema de entender que é violento. É porque uhum. eles não acham, eles falam, mas eu não. Pô, desculpa aí, eu não fiz nada demais. É que na Como série a assim? gente está falando a gente não está falando nem de um narcisista perverso, né? A gente está falando de um psicopata. Não é determinante para o que ele vai fazer. Inclusive, a gente sabe hoje que existem graus de psicopatia, e para certas profissões, por exemplo, é essencial. Uhum. Porque, de um CEO, por lado, exemplo, saiu uma pesquisa que 15% acho isso. que da BBC, dos CEOs do mundo são psicopatas. É claro, Gente, se você tiver que organizar uma empresa e enxugar 3.000 funcionários, você não pode ter uma pessoa que não consegue tomar essa decisão. Então, você tem graus muito benéficos uma policial mesmo. A coragem que tem. Olha essa Verônica, entrar do jeito que é. Se ela parar para pensar e ficar só na empatia, ela não faz nada, ela vai ficar ali sentada chorando uma história triste. Então, é muito benéfico e não é. E eu acho que o doente mental já foi milenarmente como uma caricatura, né? Quando o mal é muito, o cara era doente. E eu uhum, não acho isso. Eu uhum. acho que Sim, é uma desculpa, né? Acaba sendo uma Eu, por desculpa para exemplo, ele. não consegui fazer aquele programa, eu fui chamada para fazer aquele programa A Liga, sabe? Da Band, que era um programa onde o repórter se colocava na reportagem. Então, eu
passei 24 horas com moradores de rua, fazendo tudo que eles faziam, fui catar lixo no Gramacho, mas aquilo me atingiu de um jeito, eu não conseguia dormir lembrando daquelas crianças, porque assim, pra mim, tipo assim, a gente acabava a reportagem, dava as costas e ia embora, como assim, sabe? Eu queria resolver o problema de todas aquelas pessoas, só que é Uhum. impossível, inviabiliza o programa. Uhum. É muito doido isso. Muito. Ficar sem não vai ter nada, nem mesmo ganhar visibilidade, que é o papel deles, né? Eu acho que outra coisa que eu queria comentar, Tainá, dentro do que você falou, é a questão dos sinais. Uhum. Eu não sei por quê, eu vou tratar na minha terapia, eu sempre fico brava quando fala assim, tinha sinais, porque a engenharia de obra pronta, ela é necessária, né? Você olhar para trás e enxergar. Mas ao longo do caminho, gente, é muito difícil para quem está dentro Sim. entender que aquilo é um sinal. Ou é sinal de quê? Porque você está apaixonada, porque Cega. você está em relação de desejo também, porque você acredita, eu não sei por que a gente foi criada de uma forma que se a gente fizer tudo certo, vai dar certo, é só não errar que isso vai se consertar. Eu não sei por que a gente foi criada com essa ideia de que a gente pode educar, salvar, entender, nós vamos conversando, ele vai Uhum. melhorar. Muitas Não. vezes não vai, é muito Uhum. forte. Assim como o racismo dificilmente melhora, pode melhorar que você vai controlar de falar. Você não vai falar aquilo que você vai ser hoje escrachado, mas você sente aquilo, é a mesma coisa na posição da mulher no mundo, que modificou muito e incomoda muita gente. Eu acho que foi extremamente coerente, Lana, o que você colocou. Acho que sim, existe realmente uma estrutura aí cultural que vem de anos e que a gente está começando a tentar passinhos de formiga para tentar desconstruir isso, né? A partir do momento que a gente está falando e tendo a noção do que, a consciência do que está acontecendo, acho que a gente vai dando passinhos, passinhos por passinhos. Acho que muitas das nossas histórias, da nossa criação de família, explica muito do que a gente está vivendo hoje, com certeza absoluta. Isso eu trato na minha psicóloga, coisas da minha história, do porquê que eu aceitei certas coisas. É importante a gente destacar aqui, e o que a Tainá também estava falando, de que essas coisas do comportamento, do porquê que é tão importante a gente falar sobre isso, de poder identificar isso em algum estágio que seja algum estágio que você consiga sobreviver, né? Então, assim, quando você está dentro de um relacionamento abusivo, isso eu posso falar com propriedade, tudo é maravilhoso. O começo é a coisa mais incrível do mundo, tudo é a coisa mais intensa pro melhor. Você não quer saber mais do mundo, você espera que o mundo exploda e você fique só você e ele. E ele também é o cara mais romântico do mundo. De repente, as coisas vão começando a aquecer. Aquecer no sentido de te afastar. Ele tenta minar todas as suas fortalezas. Então, ele tenta tirar o seu contato com a sua família, tirar o seu contato com as suas amigas. Ele começa a te ter como propriedade. Então, ele consegue te controlar muito mais fácil. Então, aí começa com xingamento, começa com uma agressãozinha verbal, e aí as coisas vão aquecendo. A gente vai a gente vai achando que isso de alguma forma vai mudar, que ele fez isso. Muitas vezes a mulher se culpa, né? Ele fez isso porque eu sou culpada, eu preciso ser uma pessoa melhor para ele poder ser uma pessoa melhor, para não estressar ele, né? Então, e aí, por isso que é tão importante a gente falar, e eu acho que é super maravilhoso como isso é mostrado na série, né? São sinais que você vai sentindo, que você vai vendo, putz, isso aqui não tá certo, isso aqui não é legal, porque é o que você falou, realmente a gente foi tendo uma estrutura cultural de que a mulher, o aprendizado de que a mulher tem que ser a princesinha, a mulher tem que se comportar desse jeito, a mulher foi feita para servir o homem, a mulher ela tem que cuidar da família, enquanto o homem tem que ser aquele macho agressivo que vai cuidar da família com, enfim, com unhas e dentes. E isso também traz um distúrbio aí pro cara do que às vezes o cara é super. Eu já ouvi de pessoas que são super carinhosas, homens carinhosas, super. E eles não podem demonstrar esse afeto, ser carinhoso, porque ele não é macho se ele fizer isso. Entendeu? Aí, volto a palavra para a Tainá, se isso de alguma forma mudou a sua vida, você ter entrado em contato com isso, como que foi essa sua experiência com essas mulheres, né? Eu, antes de Bom Dia Verônica, eu comecei, assim, logo depois que eu tive meu filho, eu comecei a estudar sobre feminismo. Uhum.
porque intuitivamente eu sempre fui feminista, sabe? Eu venho de um lugar, o Rio Grande do Sul é um lugar que tem coisas incríveis, eu adoro o lugar de onde eu vim, porém é um lugar muito machista, onde a cultura do macho ela é explícita, né? Esse é macho, então tem a coisa do gauchão e tal, a prenda que nasce para, né, cozinhar para o homem, fazer as coisas. É. Então é um lugar assim que a cultura lá é muito, muito, muito radicalmente machista. Então essa coisa assim, eu sempre vi os homens, isso no geral, entendeu? Na minha família, inclusive, sabe? Sempre desdenhando das mulheres, sabe? Uma coisa tipo que é lá no churrasco, então o homem fica sentado bebendo e a mulher fica lavando a louça. Uhum. E ainda rolam as piadinhas machistas, sabe? Que não são à primeira vista maléficas, mas que estão ali detonando, sabe, essas mulheres. Uhum. E então eu sempre cresci com essa coisa que eu tinha que provar muito, sabe, para conquistar meu lugar no mundo. Assim, eu teria que provar muita coisa, provar o meu valor. Por mais que eu seja uma mulher branca, né, e por si só privilegiada por causa disso, mesmo assim, eu fico imaginando a mulher negra, a mulher indígena, como deve ser difícil, porque para mim já foi muito difícil, sabe? Eu provar que eu poderia ser respeitada pelo que eu penso e não só pelo que eu aparento, o que eu sou, de não me sentir um pedaço de carne na rua, onde os homens o tempo inteiro me respeitavam, me falavam piadas horrorosas, assim, sabe? E agressivas, onde eu sempre me senti muito vulnerável e com medo mesmo de andar na rua, como a maioria, né? Todas as mulheres do Brasil. Enfim, então isso me levou muito para os estudos do feminismo. Já há uns 5 anos atrás, então eu comecei a ter aula com a Márcia Tiburi, com a Djamila, para entender, bom, então eu quero participar dessa luta, eu quero ter estofo para isso. A Camila Pitanga, na época, propôs essas aulas para um grupo de artistas, sabe, que estava interessado nisso, e foi muito legal. Eu fiquei frequentando essas aulas há algum tempo, assim, isso tudo antes de Bom Dia Verônica. Então, eu comecei a estudar mais profundamente a questão da violência contra a mulher, principalmente contra a mulher mais vulnerável, mais a mulher periférica, a mulher negra, né? Como é diferente isso, quanto nós deveríamos estar atentas a isso e reverberar essa voz. Então a gente participou também do movimento do Mapa do Acolhimento, que até virou parceiro da série, mas enfim, tiveram várias ONGs assim que eu acabei me envolvendo e tal. Então assim, eu já tinha o assunto já fazia parte da minha vida, da minha luta pessoal. Quando a Verônica veio, ela veio assim como, sabe, um trabalho que pega na veia, assim, que você sente, pô, é isso? Claro, eu quero falar disso na minha arte também. Porque ao mesmo tempo que eu estava falando disso muito na minha vida pessoal, as personagens parece que ainda não estavam reverberando isso, né? É muito, assim, a Verônica para mim é uma protagonista que nunca caiu na minha mão, assim, para fazer nesse tipo, essa altura de protagonismo, né? E nesse momento, né? Nesse momento, que presente, né? Porque o momento que a gente está vivendo, assim, caiu como uma luva a estreia dessa série. Assim, a urgência, né? De não aguentar mais, assim. A urgência, é muito lindo. E eu acho muito legal isso do que a gente estava falando dos sinais de ser difícil de reconhecer, Ilana. É realmente muito difícil de você reconhecer os sinais. Eu, por exemplo, no meu relacionamento, eu apanhava e eu não sabia que eu estava apanhando. Eu falava, não, ele não me bateu. Eu achava que apanhar era tipo a mulher que ficava extremamente deformada. Então ele me empurrava, me enforcava, puxava meu cabelo, e eu achava que isso não era bater, que isso era só um rompimento de raiva. Ou seja, isso não é um indício? Só que a gente não fala sobre esses indícios, a gente não fala sobre as coisinhas que são coisinhas que podem ser, então ninguém enxerga como sendo, justamente por causa da questão social. Agora, eu queria, Ilana, te passo toda a palavra, eu queria ouvir de você a sua história, toda a A sua... minha? Sim, lógico, a sua história é maravilhosa e todo o seu processo aí de criação, no que você se inspirou para criar essa maravilhosa obra. Bom, eu vivo muito essas mulheres de todos os lados e esses homens também, né? Desde que eu comecei a escrever sobre crime em série, no começo era um assunto que me deixava muito atordoada. Como assim? 10 mulheres, 100 mulheres, 50 mulheres, ou homens, ou gays, ou crianças. Eu não conseguia entender esse cinema de violência e fui estudar. E acabei caindo na vida real,
para fazer uma história longa, mais curta, né? Comecei a participar de casos na vida real, ora colaborando com a polícia, ora com o Ministério Público, ora com defesas, advogados e defensores, peritos, e isso te coloca em contato com o mundo das dores, né? Não tem final feliz nesse mundo. E conversando, né, com essas, não só mulheres e homens, você tem, por exemplo, o Brandão, também serve muito. Eu queria, às vezes, entrar na cabeça de um homem mais violento, que não se acha nada mal, para ver se ele não se reconhece mesmo em pequenas atitudes que estão ali no Brandão e que, à primeira vista, não parecem, mas são. Né? Eu acho violentíssimo ele falar: você vai conseguir me dar um filho. Eu acho de uma violência horrível. Né? A ficção, quem me trouxe foi o Rafa, porque eu escrevo muito sobre casos reais. Entrevistei inúmeros caras, como o Brandão, diferentes dele, Janetes, Verônicas, já me ajudaram, porque a primeira coisa que eu faço, em geral, quando é caso de polícia, assim, para mim é muito importante falar com a escrivão do caso, porque eles ouvem, né? Eles ouvem todos os depoimentos, eles acompanham de uma forma como um livro, como uma história. Então, ir para a ficção foi uma coisa que o Rafa Montes que me trouxe. Vem, será, fui, adoro, e percebo que quando a Netflix, por exemplo, encampa isso que a gente escreveu, e mais do que vai além, põe lá um link no fim de cada episódio e fala: gente, isso é real, quem precisar. Assim como o que a Netflix fez? O que a Verônica fez na série. Pegou o microfone e falou o quê? Quem estivesse sofrendo uma coisa assim, quem estivesse sentindo, só me liga. Então, quando você, por mais difícil que seja o processo, e trabalhoso, e sofrido, porque eu ando no mundo das dores, né, e dos finais infelizes, a grande recompensa é ver a resposta no nosso universo real. Né? E eu hoje vejo na DDM, que tem questionários de avaliação de risco, assim como os juízes também aplicam, eu vejo mulheres preenchendo aquilo, assim como você está falando. Eu não apanho, mas já te empurrou? Já. Já te apertou? Já. É muito já te pescoço? Já, mas não apanha. Vocês falando e você contando um pouco da sua história também, agora eu estou pensando aqui o quanto, na verdade, a gente tem feito esse exercício de identificar até na própria vida, né? Se já teve algum relacionamento abusivo que na época não parecia, ou que esteve algum... A Caroline Figueiredo, esses dias, falou que ela identificou só agora que a primeira relação dela tinha sido um estupro. Então, assim, a gente está abrindo o bueiro da verdade, né? E a caixa de Pandora, assim, do machismo. E eu acho que isso está vindo muito, assim, toda mulher... talvez nesse momento esteja repensando, inclusive, as suas relações passadas ou pensando na sua relação atual, para ver, né, o que ali tem indícios de violência. Só que é engraçado que a gente tem feito isso, mas eu não vejo muitos homens fazendo isso. O quanto é importante os homens agora abrir a própria caixa de Pandora e fazer um reconhecimento de meia-culpa. Onde eles talvez tenham sido abusivos, onde eles talvez tenham passado do ponto sem tanta autorização, sem consentimento, onde eles tenham sido silenciadores, opressores, e eu acho que esse exercício é muito importante, assim como a branquitude, por exemplo, precisa se repensar na questão da luta antirracista, os homens também têm que entrar nesse discurso, não adianta também as mulheres começarem a reconhecer 1000 abusos, só um pouquinho. Resumindo, eu acho que a gente pode começar a convidar os homens, né? Não que a gente tenha a obrigação de educar os homens, a gente já não pode ser mãe, professora, esposa, blá, 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 né? A gente não tem essa obrigação. Mas fica aí o convite, né, de repente, para os homens pararem para refletir, os homens que estão abertos a isso, que bom que cada vez tem homens mais abertos para repensar isso, o quanto na história de vocês houve violência, houve abuso, houve não consentimento, e vocês também não perceberam. Então, Dani, o negócio, o truque que eu acho é conversar, que eu acho a coisa mais difícil. Até hoje eu vejo pais jovens, muita dificuldade de falar de sexo com os filhos, por exemplo. Muita dificuldade.
Sobre violência, então, isso nem eu acho que quem tem filho homem, viu, Tainá? Tenho dois, tem responsabilidade dobrada nesse assunto, dobrada. Porque a gente, como mãe, tem muita força com os filhos. E até hoje, né, por exemplo, quando eu vejo meu filho e minha nora, eu sempre estou do lado dela, mas não porque é uma meta estar do lado dela, é porque até o meu filho, que a gente tanto se preocupou, a gente vê umas brechas que entra E ali. a sociedade também cria, né? Também não é Sim, responsabilidade só das mães, né? Tem todo um contexto que eles entram, enfim, as escolas, os é, colegas, que a e sociedade cobra. o seu próprio grupo social. Então, e aí, se você tiver bom humor, paciência e coragem também de conversar. Ó, aquele dia eu notei você falando assim com ela, achei, podia não ser assim, né? Ó, até adulto, ou para os amigos, ou para os irmãos. Eu acho que falta conversa em estágios bem anteriores ao de estar apanhando. Eu falo sobre consentimento para o meu filho agora, com 4 anos. Exato. Isso Nossa, tem que falar. Porque ele vem e com o meu corpo, sabe? Ele se joga e ele não sei o quê, e aí ele ri. Eu falo, filho, se a mamãe disse, parou, eu não quero que você Parou. me toque agora, você não pode mais tocar na mamãe, porque o corpo é meu, você precisa respeitar. É O isso. não é não, que a gente tanto fala no carnaval, tem que começar com 3, 4 anos de idade. não, e o que Sabe? eu quis prosseguir, Tainá, quando ele tiver 30, você Sim. ainda, como mãe, como que ama ele, que quer, vai estar falando também, filho, e não é só com a mulher, né? Porque o machismo, com a mulher em casa, né? O machismo está estabelecido estruturalmente em todos os níveis, no trabalho, nos chefes, né? Nos subchefes, nos subordinados, muitas vezes tão subservientes a subordinados. É muito louco esse negócio do machismo que é estruturado, né? E às vezes os homens, eles realmente, aquilo que a gente estava falando, eles fazem, eles agem de uma forma que nem eles sabem que eles estão sendo agressivos ou machistas, né? E eu acho muito legal porque na série, inclusive, isso retrata de forma sutil, mas o marido da Verônica, ele traz Uhum, traços machistas ali na criação entre o filho e a filha, né, em que uhum, há o incômodo da Verônica. Então é muito legal ele com certeza ele não percebia o que ele fazia, o que ele estava sim. fazendo nessa criação, essa diferenciação, né? Não, mas ela é menina, ela não tem que fazer isso, não, e é muito comum, né, a forma que hoje em dia as pessoas elas realmente diferenciam, né, o tratamento entre o filho homem e o filho e a filha mulher. É muito louco isso. Vocês acham que isso de alguma forma está mudando assim a consciência? A gente está conseguindo trazer uma consciência para essas pessoas? Isso será que está mudando? Você tem essa impressão, Tainá? Olha, vim de uma casa de 3 meninas e de um pai que se desconstruiu muito nos últimos anos. Meu pai realmente é um exemplo de pessoa que evoluiu e evoluiu tarde, quer dizer, não é nunca é tarde para evoluir. Ele evoluiu assim, mais velho, né? Uhum, Meu pai, ele falava abertamente que se ele tivesse tido o menino, ele ia criar diferente. uhum, Porque ele foi criado, né? Meu pai é do interior do Rio Grande do Sul, numa época onde os meninos com 13 anos eram levados para prostíbulo pelo pai. uhum. Até hoje Enquanto, tem isso, né? exato. E ele falava, se eu tivesse um menino, ele ia estar trabalhando comigo, rolando pneu, porque meu pai vendia pneu. Vende pneu até hoje. Uhum, Então, sabe, como se a gente, sim, a gente não servia muito para, uhum. sabe, para as coisas que ele Para queria, isso. assim. Exato, porque a gente não. Ele nunca cogitou em botar a gente para trabalhar com ele. Não que eu quisesse vender pneu, mas sei lá, né? Vai que. É. Então, Vai que você assim, ele queria vender pneu, pô. nem queria, Fazer mas assim, assim. ele nunca nem cogitou, assim. Ele sempre falava quase com um ressentimento, assim, poxa, não veio esse filho que seria o parceiro dele. Então, eu às vezes cumpria um pouco essa coisa de ir no estádio de futebol com ele. E me colocava assim, tipo assim, meu pai não teve menino, então eu vou fazer uma coisa que Uhum. esse menino faria, Que sabe? vai deixar ele feliz, né? Que Pra vá deixar ele feliz e alegrar. não tão Frustrado. frustrado, porque ele não tinha o menino para acompanhar ele. Acabou que ele agora tem 2 netos, né?
Mas agora Pronto. você Mas, vê como é que assim, hoje eu acho que ele já é uma pessoa totalmente diferente. Minha mãe falou que hoje ele já reconhece o machismo. Antes ele não reconhecia. Quando eu Uhum. comecei a namorar, o meu pai falou: você vai namorar toda quarta-feira, das 8 às 9 da noite, na sala, Porta sabe? E, aberta, não, na eu tô sala, junto. E eu vou quarta-feira, ficar das 8 às junto. 9 da noite, Ah. porque tem que ter horário e dia pra namorar. E aí eu fui, Porque aí senão um dia você ele não é falou, mulher direita. Senão você não é mulher exatamente. direita. Enquanto se eu fosse menino, ele teria, sei lá, o que ele teria feito, né? Teria É. dado dicas, Pega talvez, para. todo mundo. Vai pegar Claro, geral. tinha uma frase muito comum no Rio Grande do Sul que é quem prende as cabritas que meu bode está solto. Gente, Eu lembro dos meus tios replicarem isso, assim, não, porque mulher tem que prender as cabritas porque o meu bode está solto, sabe? O pai do nossa. filho. E eu lembro muito disso, assim, também, dos primos. Eu tinha muito primo, um falando pro outro como é que era a técnica para que a menina cedesse, entendeu? O que eles queriam. Então, bota a mão no peitinho, bota não sei o que ela com certeza. Sabe, umas coisas assim que fizeram parte, assim, da minha infância, adolescência, sei lá, de ver todos esses homens próximos. E aí depois é que caiu a ficha, o nível disso. Então, o meu filho, por exemplo, eu não nunca ele ouviu dentro de casa, pelo menos a frase, isso é de menina, isso é de menino, Uhum. sabe? Eu não estimulo ele você tem que ser forte, você tem que bater no fulano, você tem que não pode apanhar quieto. Pelo contrário, se ele apanha na escola, eu falo, você tem que denunciar a autoridade competente, você tem que falar Aham. para a professora, você tem que Denunciar a falar para a autoridade. mamãe, entendeu? Você tem que, às vezes, falar para ele, poxa, eu sou teu amigo, porque você tá batendo em mim, Uhum. entendeu? Então, assim, eu acho que eu, pelo menos, já crio meu filho totalmente diferente do que se ele tivesse sido criado na minha geração. Uhum. E eu ele não nem. acho que tem razão, Tainá. Isso que eu fico assim, ouvindo você, eu falo assim, então, vou te contar como é que era na minha casa, Aham. né? Na minha casa era assim, nunca tive hora de chegar. Tive que avisar que horas eu ia chegar, porque era Mas a era uma partir da... exceção, né? Sim, mas você vê É. como é que faz diferença numa criação. Eu te falo, eu discuto muito a questão geracional, né? Eu acho que hoje a gente já tem clareza, espaço para discutir isso. Por quê? Faltou exemplo, faltou talvez conversa, mas é importante, porque a geração em si, nem a minha pode se ancorar Sim. Essa nesse pano. desculpa. Porque você tem que fazer a sua própria busca. Sabe uma coisa que eu ia falar também? Que é muito importante a gente falar sobre. Tá, então a mulher identificou que ela está passando por uma situação abusiva, ela identificou que não está certo, conseguiu sair e agora, né? O certo, vamos denunciar. Só que hoje em dia, a gente está vendo aí nas mídias, eu já tive contato com isso, então eu posso falar também com propriedade. Tá muito difícil denunciar, né? Porque a mulher muitas vezes acaba passando por uma segunda violência ali, onde existe extremo machismo. Inclusive, por exemplo, na minha audiência, eu ouvi coisas absurdas do tipo, do juiz, do tipo, ele te bateu e você não fez nada. Você não bateu de volta, você não revidou. Ou, mas o que você fez para ele fazer isso com você? Como se alguma coisa que eu fizesse fosse justificar alguma ação dele, né? Enfim, vemos aí o que aconteceu no caso da Mari Ferrer, que tá dando todo esse alvoroço, porque realmente é real isso. A gente acha que isso não existe e é real. E na série isso mostra, né? Tanto é que temos uma situação que até acredito que seja um gatilho para a nossa heroína, né? Que é o suicídio de uma pessoa que passou por violência, foi denunciar e foi oprimida. Então ela se suicida. E aí, na frente da Verônica, e ela aí que dá um start nela, fala, meu, preciso fazer alguma coisa, isso aqui precisa mudar, né? E o que vocês acham sobre isso, assim, sobre toda essa questão de você que entrou, Tainá, muito em contato com isso, Ilana, você também trabalha com isso, com a justiça, com a polícia. O que vocês acham? O que vocês têm a falar sobre esse caso, inclusive sobre o caso da Mari Ferrer? O que vocês acham sobre isso que está acontecendo? Olha, eu vou te falar que eu quando vi a audiência da Mari Ferrer, eu fiquei. Eu não tenho palavras para descrever o nojo que eu senti daquela situação que colocaram ela, que ela
sabe? Aquela violência. E, ao mesmo tempo, é um lugar onde toda mulher conhece. Todo mundo, sabe? Essa coisa do questionamento da roupa, o que você estava fazendo, que gerou isso, que gerou aquilo, assim. Então, é muito, muito estrutural, assim. Aquele homem ter se dado ao direito de fazer aquela violência com ela é muito estrutural. Então, assim, eu tenho vários casos de amigas que passaram por situações e que decidiram nem denunciar com medo de serem maltratadas, sabe? Exato. Claro, tem a lei da Maria da Penha, eu acho que a gente evoluiu já nesse sentido, né? Mas eu não sei, por exemplo, como é que tá hoje. A Ilana talvez saiba falar melhor, assim, mas eu até hoje vejo mulheres relatando situações de desconforto, de acusação, sabe, em delegacias, como se você fosse culpada pelo crime que fizeram com você, assim, né? Você sai da delegacia achando que realmente a vítima sai achando que é a culpada por tudo que aconteceu. É ela a culpada, não é ele, né? Então, assim, Num país que na década de 70 um feminicida foi inocentado pela justiça por um juiz por crime da defesa da honra. Na verdade, ele foi inocentado porque ele, no entendimento daquele juiz, daquele júri, ele... Aqueles jurados, os sete jurados. Sete Foram jurados. pior do que só o juiz, né? Isso, Sete. entenderam que aquele homem, aquele namorado, ser namorado, marido, assassinou Ângela Diniz porque ela mesma provocou o próprio assassinato. Ela mereceu. Essa que é a sentença, sabe? a gente vive nesse país. É isso, é tudo. Ela mereceu. Por isso que o juiz me perguntou: o que você fez para ele fazer isso com você? Você fez alguma coisa. E isso é a primeira coisa que você ouve na delegacia quando você vai. Agora, você imagina uma mulher que está fragilizada, que não quer denunciar. Tudo que você não quer é denunciar, porque você não quer. Você não quer. Você não quer relembrar a história. Você não quer ferrar com o cara, porque você ainda é apaixonada pelo cara. Você ainda tá fragilizada. Eu quero voltar, porque num relacionamento abusivo existe todo o ciclo da violência doméstica em que há a lua de mel, depois o aumento começa a aquecer o clima aí de agressão, aí começa a ter o ato agressivo, depois volta a lua de mel, pedido de desculpas. Nesse meio tempo, a vítima tenta ir embora. Eu tentei ir embora várias vezes, mas eu voltei atrás, falei, não, acho que ele tem razão, eu não sei viver sem ele, não sei o quê. Então, nesse meio, foi nesse cenário que eu fui fazer a denúncia. Eu fui denunciar nesse meio de tipo assim, ai, não, eu quero voltar, não quero, mas me levaram, me puxaram, assim, falaram, não, você vai denunciar. Por isso que eu acho que o papel do audiovisual, da ficção, é tão importante, gente. Vocês mesmas estão respondendo o que a gente tem que fazer. Por quê? Porque decupa, e porque mostra, e porque põe as pessoas do lado certo, né? Do que é certo, do certo e errado, da percepção. A gente percebe hoje, no caso da Mari Ferrer, o que a gente não percebeu no caso da Ângela Diniz. Hoje já é mais percebido. O juiz não percebeu, beleza. Só que o advogado não percebeu, mas a sociedade inteira percebeu. Isso está tomando atitudes quanto a isso. Eu sinto a sociedade mais preparada nesse sentido, porque existe toda essa nossa luta, e também no audiovisual, por exemplo, a Tainá conseguiu que a Verônica desse o tom ali, uma aula de como conversar com uma vítima. Então, você tem o errado e tem o certo. Né? Eu estou com você, e mesmo que tudo dê errado, eu estou com você também. Porque eu não sou dona do sistema, mas eu sou dona de mim mesma. Eu estou me comportando assim. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir contar essas histórias de todas as maneiras que a gente puder, e o noticiário, educar, acompanhar, mais as pessoas vão reconhecer, porque, de novo, tem que reconhecer o abuso. Se identificar. É a parte mais difícil. Eu acho que as pessoas não se reconhecem abusadas. É porque você, Jéssica, no momento que um juiz te pergunta isso, você despreparada, não levanta e fala, o senhor está querendo dizer o quê? Porque você não estava amparada. Não está preparada, mas talvez com a evolução
de educação nossa, do sistema jurídico, da sociedade, a gente vai criar mulheres que vão ser capazes de levantar também e falar: estou sendo violentada aqui, para com isso. Mas num momento fragilizado é muito difícil fazer isso, né, Ilana? De homens que também se reconheçam na falha, isso, né? Acho que é importante também colocar a responsabilidade nos homens. A gente já sabe, é difícil ser vítima e professora ao mesmo tempo, né? Total. Na época, faz quem pode. Eu acho que o mundo não é justo, eu já parto desse pressuposto, não é equilibrado, e quem pode mostrar, você mostrou no papel de Verônica, foi lá e fez, eu fui lá, escrevi, quer dizer, eu acho que quem pode lidar com... A Jéssica foi lá, tornou o caso dela público, olha aqui, sou bonita, tá tudo certo, só que não estava, e estou contando para vocês por que é que alguém tão simplesmente pergunta, ai, por que não saiu? Né? Como se fosse um simples bater de porta. Eu acho que quem pode tem que fazer, homens que podem, mulheres que podem, conheço homens que podem, sim. Conheço homens, inclusive juízes, promotores, advogados, que levantariam ali a sua voz, porque ali, o que aconteceu com a Mari Ferrer é tão horroroso, é tão enorme, porque ninguém interrompeu aquilo. Ninguém. Outro dia eu vi um comentário, alguém falou, não, mas isso é comum. Bom, e daí que é comum? É comum não, levante e para aquilo e fala, ó, isso aqui está errado, gente. Isso aqui não pode acontecer. Qualquer um partes ali. A educação de todas aquelas pessoas que estavam envolvidas ali. Dando um exemplo assim meio tosco, mas sobre educação, o quanto mudou muito de poucos anos, na verdade, para cá. Eu, quando era criança, tinha um cigarrinho de chocolate para criança. Também. Uma menina assim fumando. Brincando de fumar. Sabe, hoje é inimaginável. É inimaginável. Mas por isso que eu falo que é o trabalho do audiovisual, da gente falar, não é um trabalho, é uma missão, né? Para as pessoas realmente se identificarem, falarem, opa, peraí, será que isso está acontecendo comigo? Putz, e até ver o que é certo e o que é errado, né? É uma ferramenta de educação aí que a gente está colocando. E acho que é pelo que a gente pretende para a gente, porque, por exemplo, eu fui casada há 33 anos, me divorciei, e hoje sou casada com meu primeiro namorado, lá do Jardim. Nossa, que doido. Muito doido. E aí, por exemplo, o Bebeto, né, ele não grita. Gente, eu acho incrível, porque ele vem num momento onde também eu tive que Eu também não grito mais, mas eu já gritei muito. Já bati porta, já briguei de bater boca. Veja, se eu acho isso violento no outro, eu também não posso fazer. Então, perfeito. Eu acho que tem conversa de casal. E às vezes que ele fala alguma coisa, nós dois sessentões, né? Vivemos num mundo super machista na nossa infância. E às vezes ele escorrega ou eu escorrego. Então são coisas que a gente... Para a sua nova escolha, Jéssica, é isso tem que entrar em pauta. Tem que ser desconstruído. E você tem que você enxergou, e você está vendo, e você se apropriar disso nas suas próprias relações. Exato. Exatamente, com certeza. Faz todo sentido. Conversa. Às vezes não é nem uma coisa que é explicitamente violenta, mas é uma coisa do cara não te apoiar, do cara, tipo, ou te botar para baixo, ou daqui a pouco você consegue um trabalho bacana e o cara vê que o cara fica chateado. Exatamente. E você acha que não, é bonitinho, ele tá querendo cuidar de mim porque ele tá com ciúme. Não, ele acha que realmente isso não vai ser bom pra mim. E não é. Quem sabe que é bom pra você é você. Ele tem que te apoiar, enfim, em todas as suas decisões. Vocês viram um documentário chamado Cenas de um Homicídio, uma família vizinha da Netflix? Ainda não, já me indicaram, eu não vi ainda, mas já me indicaram. Gente, porque o cara era o cara perfeito, o pai perfeito. E ele não brigava com ela. Já sei qual que é, eu assisti, que mostra todo como se você estivesse lá para desvendar o caso, não é? Não vou dar spoiler, né, aqui, mas enfim. O cara é um monstro. É um monstro, mas ele parece ser um amor. Ele parece ser um amor. Um amor. Gente, mas não grita nenhuma vez. Eu amo esse negócio que a gente sempre troca
troca Netflix aqui. Eu fiz um tagarelando com a Luísa Brunet, ela que me indicou o Bom Dia Verônica. E aí eu Olha, assisti no dia seguinte e já, tipo, meu Deus do céu. Mas o que eu acho é, muito importante a gente falar, pra gente finalizar, né? Porque, nossa, que papo maravilhoso. Se a gente pudesse, eu podia ficar aqui o dia inteiro. Mas as crianças estão chamando, né, Tainá? É, a gente tem que também, acho que, falar, tentar ensinar para as pessoas como agir com uma pessoa que é vítima, né? Então, o que que ela faz? Tem muita gente que me pergunta, depois que eu divulguei meu caso, eu recebi muitas perguntas de pessoas. Tem uma prima que tá passando isso é violência? Tá, o que que eu faço? Porque ela não quer me ajuda, mas como agir, né? Então, acho muito importante a gente abordar e tentar ensinar para essas mulheres como agir como uma vítima, que não é na opressão, não é assim, se você não. O que acontece? Quando eu tava sofrendo violência doméstica, eu me afastei das minhas amigas, e minhas amigas, muitas delas falaram assim: a Jéssica não desisto dela, não quer sair comigo, não quer falar comigo. Então, assim, fica na. Sabe assim, não, se você não fizer isso agora, eu não vou nunca mais falar com você. Não é assim, não é na violência, né? O que que você, Tainá, nossa mega heroína master do Bom Dia Verônica, o que que você daria de conselho, assim, para uma pessoa que estivesse querendo salvar alguém de um relacionamento abusivo? Olha, é complicada essa pergunta, porque eu acho que existem muitos níveis de violência e a particularidade também de cada relação, de cada pessoa, né? O quanto exatamente, se você chegar às vezes de uma forma um pouco mais dura, se você percebe, por exemplo, que uma amiga está num relacionamento abusivo, você chega de uma forma mais dura, pode ser que ela se retraia e pare de Uhum, contar, inclusive, as coisas para você, né? uhum. Então, eu acho que é a mesma técnica, mais ou menos, que a Verônica usou com a Janete ali naquele primeiro interrogatório, onde ela chega, né? Tentei chegar ali de uma forma delicada, com uma escuta aberta, mas sem também, meu Deus, ele faz isso com você! Uhum, uhum, Isso, sabe? uhum, Se você uhum. faz isso, a pessoa já se assusta. Que é instintivo, né? Tem muita gente que faz isso, tem essa reação. Sabe, se Eu não você sei. faz assim grandes reações, aquilo que a pessoa está se abrindo, às vezes com muita dificuldade para contar, porque às vezes é a primeira vez que ela está verbalizando isso Uhum, para alguém. Então, uhum. às vezes, um pedido de socorro, ele nem sempre vem chorando ou qualquer coisa, ele vem baixinho, ele vem tipo quase rindo, ele pode vir até como uma piada. É. Olha o que Ai, ele que faz, lindo. ele faz isso, É muito isso. entendeu? E Lindo, aí lindo você falando. tem que ter a percepção e a delicadeza de entender aquilo e de continuar nessa frequência mais delicada. Ele faz isso com você. Nossa, mas que estranho, né? E que mais, sabe? Uma coisa mais realmente indo pisando em ovos, eu acho, Acho que a porque é palavra é empatia. empatia, exatamente. Você tentar sintonizar na frequência da pessoa empaticamente para que você É. não assuste e não faça ela recuar, porque ela, como você mesma falou, Jéssica, eu tenho a impressão que a mulher nunca acha que é tão grave do jeito que é de verdade. Então, se você faz uma super reação a essa fala dela, ela vai achar, não, mas não é tudo isso também, calma, não Uhum. é para Calma. tanto. Ele nem me Ele matou. exato, ele nem me Imagina, matou, ele nem não. me matou. Ele não é como esse cara, ele não é como o Brandão, ele não é como o cara que apareceu no jornal, ele não é como esse. Ele nunca faria isso comigo, ele nunca iria tão longe. Ou ele vai Acho que esse mudar. ou ele vai mudar, ou ele me ama, ele só tá num momento difícil, Uhum. a crise financeira, não sei o que, sabe? Começa a dar várias desculpas. É Então eu isso. acho que para quem tá atento, assim, acho que outra coisa que eu falo muito é estar com ouvidos atentos à vizinhança. Porque quem nunca ouviu uma mulher gritando, gente? Eu já ouvi, já chamei a polícia umas 2 vezes em hotel, volta e É meia vai isso. ter uma mulher gritando na vizinhança, entendeu? Então, assim, ao invés de ficar pensando assim, será que é O que essa que eu briga? Ela faço? gritou um primeiro socorro, chama a polícia. É o dever. O que vai acontecer depois a gente não sabe, não é sua responsabilidade, mas a sua responsabilidade é chamar a polícia. Com certeza. por isso que eu acho que aqui são dois momentos, né? Quando você vê uma mulher estar nesse estágio que é o chame a polícia, acho que aí não há discussão, tem que chamar, mas tem muitos estágios anteriores. Eu acho que a escuta, como a Tainá falou, é fundamental, mas a escuta envolve também se preparar para essa escuta. Ela não é uma escuta simplesmente, ai, amiga, estou aqui, me conte. Isso não é escuta. Escuta que eu estou dizendo é assim, você tem uma amiga, uma pessoa que você gosta, que está passando por uma violência dessa? Vamos lá, vai ler um pouco sobre isso, vai conhecer um pouco esse problema,
vai fazer o que a Verônica fez. Eu garanto, Janete, que quando ele te conheceu, você era uma princesa, ele era um príncipe. Eu sei que o seu coração saía da boca. Eu entendo que você não pode ver a vida sem ele, porque isto é que vai trazer essa mulher que está tão sozinha para uma situação em que ela entenda que ela pode estar sozinha, mas ela não é um caso único. Né? Existem muitas pessoas iguais a ela, e a escuta também tem que se preparar. Não é uma escuta feita de qualquer maneira. Isso que você falou, Jéssica, das suas amigas, é super importante. Quando você ama uma pessoa e ela está passando um momento que ela não quer falar com você, se você mandar um WhatsApp para ela toda semana só dizendo assim, amiga, tô aqui, ainda tenho saudade, viu? Beijão. Uma hora talvez você fure, água mole em pedra dura. Exato. Mas ela verá que você está lá. Uhum. Ela ainda lembra que eu existo. Porque pode passar um tempão, mas ela, se você se preocupa, ela pode precisar. E hoje tem medidas mesmo, os violentômetros, né? Tem medidas que, se você tiver uma escuta apropriada e já algum conhecimento, você pode sentar com a sua amiga como cúmplice, né, dela, vítima, para tentar entender. Eu também não sei se isso é violência. Vamos olhar aqui se isso é? Vamos pesquisar o que outras mulheres acham sobre isso? Será que empurrar? Quantas vezes um cara por mês pode ter um ataque nervoso, perder a cabeça? Vamos colocar ele numa... Para você tentar racionalizar que aquela mulher ela está envolta totalmente dentro de um emocional. E se ela não tiver num estágio de chamar a polícia, há que também se respeitar o livre-arbítrio dessa mulher. Porque não é você sendo violento também que ela vai resolver rápida. alguma coisa. No meu caso, muito louco, ouvir você falando, logo me remeteu, lógico, ao meu caso. Eu não contava pra ninguém, imagina, eu tava com roxo no braço, escondia, eu não falava nada, até porque eu também não acreditava que aquilo era tão grave, o que estava acontecendo comigo. E uma prima minha começou a perceber que eu tava meio que diferente, agindo de uma forma estranha, que eu não aparecia mais, que eu tava... E aí ela começou a vir falar comigo, só que ela, muito jeitosa e delicada da forma que ela foi assim, certeiro, foi o que salvou minha vida, eu falo. Porque o que ela fez? A gente tem um negócio, o ser humano tem um negócio de identificação, né? Quando a gente se identifica, a gente, putz, isso acontece com você também? Comigo também acontece. Puta, então vamos trocar figurinha sobre isso. Ela inventou que o namorado dela estava sendo abusivo com ela, então ela falava exemplos de coisas que ele fazia com ela, mentira. E eu comecei a me abrir com ela, falando, nossa, sério, ele também faz isso com você? Comigo também, nossa, eu não tô acreditando. Meu Deus do céu, eu não tô me sentindo sozinha. E aí, não é nem sozinha, não sou única, tem alguém que também passa. E aí foi aí que eu me abri pela primeira vez, e aí foi toda a questão. Ela delicadamente ia passando as figurinhas para minha família começou a me incentivar. Tudo foi muito delicado, porque realmente eu era tão assim, apaixonada e louca pelo cara, que se a minha família viesse para cima, você vai sair agora daqui, vou te tirar agora disso aqui, capaz que eu fugia do país com ele, entendeu? E nunca mais ninguém me via. Então, o pessoal foi muito estratégico. E aí eu comecei uma terapia, que é muito importante a gente cuidar do nosso psicológico, psiquiatra. E não só isso, Jéssica, eu também queria deixar um recado aqui, aproveitando o teu espaço. E hoje, quando se fala de violência doméstica, se fala muito desse resgate da mulher, de tratar em terapia a mulher que sofreu violência, mas assim, gente, vai precisar tratar o homem e as crianças, tá? Porque aquela dinâmica familiar... vivenciou uma questão muito radical, muito importante. Então, se você não tratar a família, todos os indivíduos, desde o agressor até a criança que assistiu, você não consegue melhorar nem essas pessoas, nem a sociedade, porque elas têm que se curar desse processo. Mulheres maravilhosas, deusas, muito obrigada, gratidão assim imensa de vocês terem topado. Eu comecei a fazer esse quadro Tagarelando justamente para a gente poder atingir, tentar ajudar de alguma forma essas mulheres que ajudar elas a se empoderar, a ser dona da sua própria vida, a ver a maravilhosa... como é maravilhoso ter sua liberdade, ter seu livre-arbítrio, suas escolhas. E assim, foi assim, eu fico até arrepiada e emocionada de estarem aqui, de verdade.
Adorei, querida. Estava muito oportunidade tanto. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada e parabéns para vocês, duas, assim, gigantes. E parabéns também, você é a gigante que conseguiu dar a volta por cima. Sim. Bacana a sua história. Inspiradora, com certeza. Obrigada, gente. Um super, super beijo! Beijo. Você